No Brasil, 23 milhões de pessoas necessitam de algum atendimento em saúde mental. Em todo o mundo, são mais de 400 milhões de pessoas afetadas por distúrbios psiquiátricos. Só no ano passado foram gastos R$ 1,5 bilhão para tratar a saúde mental dos brasileiros. Recurso insuficiente para dar atendimento com qualidade a tanta gente. Pelo menos 5 milhões de pessoas sofrem de transtornos psiquiátricos graves, entre eles a esquizofrenia e o transtorno bipolar. Segundo a Associação Brasileira de Transtorno Bipolar, esse distúrbio se manifesta com alterações do humor e provoca episódios de profunda depressão que se alternam com situações de extrema euforia. A maioria da população desconhece que tem a doença por falta de diagnóstico correto. Na mulher, o sintoma de bipolaridade mais comum é a depressão, enquanto que no homem o processo se inicia com sintomas de euforia, manias ou abuso de drogas. Transtorno bipolar. Este é o tema do programa Inclusão, que começa agora. O programa Inclusão traz à tona a discussão de uma doença que tem levado muita gente a procurar ajuda médica na tentativa de descobrir o motivo de tanto sofrimento mental. Trata-se do transtorno bipolar. Nós fomos ouvir a opinião de 3 médicos especialistas, profissionais com larga experiência na área da saúde mental, para explicar a origem, os sintomas, as ameaças, os tipos de tratamento e o perfil da pessoa que pode desenvolver o transtorno bipolar. Os médicos psiquiatras Augusto César de Farias Costa, Antônio Geraldo, que é presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, e o coordenador de saúde mental do Ministério da Saúde, Pedro Gabriel Delgado, falam com exclusividade ao programa Inclusão. O transtorno bipolar, conhecido antigamente como psicose maníaco-depressiva, é um transtorno que afeta o humor da pessoa. Seja exacerbando, ou seja, exaltando, fazendo com que esse humor vá de uma alegria para uma euforia, ou da tristeza, transformando a tristeza em depressão. Então, o transtorno bipolar chama-se bipolar porque pega esses 2 polos do humor, certo, humano, e conforme o grau de extravasamento, de transbordamento, tanto para a alegria quanto para a tristeza, poderá então estar caracterizado uma alteração do humor. O transtorno bipolar é uma doença psiquiátrica, como pode ser, como qualquer outra doença médica, como tem diabetes, hipertensão, tem a doença que é chamada de transtorno de humor bipolar. Por que transtorno de humor bipolar? Porque ele tem 2 polos. Tem um polo que é de euforia, que é para cima, um polo de euforia, excitação, irritabilidade, impulsividade, a diminuição do sono, gastos às vezes excessivos, uma grandiosidade muito intensa na fala, e um outro período que é um período de depressão, que é um período de tristeza, desânimo, de desprazer, falta de vontade, prostração, adinamia, e a pessoa se retrai muito. Às vezes o diagnóstico da situação, por exemplo, de euforia, né, do transtorno bipolar, ela demora a ser feita pela família, pelos amigos e pelo próprio paciente mais ainda. Então, às vezes o paciente já está vivendo aquela situação e a situação está progredindo sem que as pessoas percebam. É muito importante que a pessoa que tenha esse diagnóstico, ela assuma o diagnóstico. Inclusive, porque um dos pacientes mais difíceis de tratamento que a gente tem na psiquiatria é o paciente que tem transtorno bipolar. Porque na fase de euforia, ele se julga tão bem, ele está tão feliz, ele está tão satisfeito, que ele não reconhece que ele tem algum tipo de transtorno e que precisa fazer uso de medicação. Olha, nós temos inúmeras dificuldades diagnósticas. Só para você ter uma ideia, para se fazer um diagnóstico correto, tem estudos mostrando que leva mais de 10 anos e, às vezes, fazendo acompanhamento com o próprio psiquiatra. Por quê? Porque tem nuances específicas que são da doença que aparece e que dificulta fazer o diagnóstico. Por exemplo,
Na mulher, é mais comum iniciar um quadro de bipolaridade com sintomas depressivos. No homem, não. Já normalmente inicia com sintomas maníacos, de euforia ou abuso de drogas e tal, variando muito de um paciente por outro. A internação é sempre vista como um recurso que é usado só quando necessário. E o importante não é só a internação, é que ele fique internado e depois que ele sair da internação, continue o seu acompanhamento. E é importante também que a internação, se tiver que ocorrer, seja de curto prazo, não seja internação longa, seja uma internação o mais breve possível, que a família participe, acompanhe, para ser o menos traumática para o paciente. O tratamento tem sido, ao longo dos últimos 40 anos, né, desde o final dos anos 60 até hoje, dos anos 70, com o uso de estabilizador de humor, que é aquela substância que tenta fazer com que o humor da pessoa não saia da alegria em direção à euforia e nem saia da tristeza em direção à depressão. Ao invés do humor se manifestar de uma maneira espiculada, em pontas, certo? O estabilizador de humor tenta fazer com que o humor fique mais modulado, mais arredondado, que as variações ocorram, como ocorre com todas as pessoas, de ficar alegre um dia, ficar triste outro dia, enfim, ficar com raiva, ter saudade, ter, enfim, todos os sentimentos humanos dentro de uma faixa que não haja esse extravasamento. Você tratando um tempo hábil, usando medicamento adequado, em dose adequada, com controle psiquiátrico rigoroso, mensalmente adequado, a resposta é muito boa, é muito benéfica. E isso é importante saber, porque assim, das 10 causas de afastamento do trabalho, 5 são por doenças mentais, e bipolar é uma delas. Se você trata adequadamente e tem acesso ao melhor tratamento, aos melhores medicamentos, o que manda a Lei 10.216, você vai voltar logo ao trabalho, vai produzir melhor, vai diminuir o absenteísmo. Então, o transtorno bipolar, ele não tem uma causa ainda definida, né? Sabe-se que acontece igualmente entre homens e mulheres na fase de entre 20 e 40 anos de idade, atingindo em torno de 1% da população. O importante aí é que haja um acompanhamento que permita avaliar fatores de risco e fatores de proteção. Se a gente considera que o paciente não tem fatores de proteção, por exemplo, família, rede de amigos, rede de pessoas que possam servir de apoio, de suporte, isso é um dos elementos que pesa na decisão de fazer a internação ou não. Essas doenças, como uma doença dessa que tem uma prevalência de tentativa de suicídio de até 25% e que de suicídio de 15%, ela não pode esperar, ela precisa de atendimento imediato, resultado imediato, e nós não temos essa resolutividade. A prevenção do suicídio, o componente número 1 é atender bem as pessoas que têm transtornos mentais. O segundo componente na prevenção secundária que nós chamamos é monitorar, acompanhar todas aquelas pessoas que passaram pela situação de uma tentativa de suicídio. A única maneira que a gente tem de acabar com o estigma do transtorno mental é mediante a transformação cultural. E nesse sentido vem se fazendo no Brasil e no mundo, certo? A organização das Nações Unidas, por intermédio da Unesco, em 95, certo? Ela fez uma carta de princípios e objetivos, numa convenção, né, da Unesco, criando princípios para a proteção às pessoas em sofrimento psíquico, em situação de sofrimento psíquico. Isso é uma recomendação da Organização das Nações Unidas por intermédio da Unesco. Eu acho que tem uma tendência hoje, que é mundial e aqui no Brasil existe também, que é de falar mais do problema. E ao falar mais do problema, a tendência é que o estigma diminua, entendeu? Estão saindo mais livros sobre depoimentos de pessoas que têm transtorno bipolar, estão saindo mais depoimentos, as pessoas estão falando mais, não é só no Brasil, isso é uma tendência internacional também. Estão dizendo mais, eu tenho problema de transtorno bipolar, mas eu me trato e estou bem. Desânimo, depressão, apatia, falta de interesse, sentimentos de culpa, baixa autoestima.
Todos esses sintomas podem tornar-se crônicos ou recorrentes e fazer um estrago na capacidade de uma pessoa cuidar de suas responsabilidades diárias. Esse é o chamado período depressivo, um dos polos da bipolaridade. Já na euforia, o excesso de otimismo, irritabilidade, insônia, gastos excessivos e dispensáveis, descontrole do humor, impulsividade, compulsão, excitação e agitação, enfim, todas as manifestações emocionais otimistas são exacerbadas. Esta é a inquietante fase da euforia e o segundo polo que classifica a doença em transtorno bipolar. Sentimentos contraditórios alternados levaram ao sofrimento nossa primeira personagem do programa. Há 5 meses, este tem sido o dia a dia de Maria de Lourdes de Castro, uma ex-funcionária do GDF que trocou a rotina de trabalho da Secretaria de Fazenda pelos afazeres domésticos. Maria de Lourdes se aposentou para tratar da saúde. Mas foi justamente devido ao meu problema de saúde. Porque o bipolar, ele precisa muito se ausentar do serviço. Né? E eu já tinha pela lei do estatutário, eu já tinha completado no mínimo 720 dias afastados do serviço. E eu já estava com um número acima disso. Então, por isso, a junta médica achou por bem me aposentar. E que tal? O que você achou? Está gostando? Está sendo melhor ficar em casa, tendo mais tempo para cuidar de você? A princípio eu fiquei um pouco assim meio perdida, mas agora eu estou gostando. É muito bom você ter seu tempo livre, você fazer o que você quer, sem horários, sem ter que ter responsabilidade com ninguém. Estou gostando. E como é que você ocupa assim, o seu dia? O que você faz? Além dos afazeres domésticos, você faz alguma coisa assim? Faço. De manhã eu faço academia, aí eu vou à academia, depois é só o tempo de chegar e preparar o almoço. Normalmente à tarde tem sempre uma coisa. Quando você está em casa também, você tem que resolver os problemas de tudo, né? Sempre tem uma coisa para resolver na rua. À noite também eu estou fazendo curso de espanhol, né? E passa o meu tempo. Foi no ano de 2005 que ela descobriu que sofria de distúrbio bipolar. E para o distúrbio bipolar, o difícil é você não ter diagnóstico. Porque aí você sofre muito, porque você fica batendo, vai ao médico, vai outro, e ninguém sabe o que você tem, né? Agora, depois que você tem um diagnóstico, aí você tem um caminho livre. Tem um tratamento adequado? Tem um tratamento adequado. O bipolar, ele precisa muito do apoio da família. E você encontrou isso? Encontrei. Porque a família é onde se identifica primeiro os sintomas. Né? Ele precisa muito ter um acompanhamento médico. E ele precisa saber da importância da sua medicação. É como o ar que respira. Quem faz tratamento para algum tipo de distúrbio e faz uso de medicação, ele precisa se conscientizar da importância do remédio. Além de cuidar da casa, Maria de Lourdes passa boa parte do dia fazendo o que mais gosta, de ler. Para ela, a leitura alivia o sofrimento de quem padece de um distúrbio mental e que também é motivo de impedimento. Ela te tira tudo, ela te afasta das pessoas que você ama. Ela te afasta da vida. Entendeu? Então eu falo para mim, a pior doença do mundo é a depressão. Na tentativa de se livrar dos momentos de extrema euforia ou de profunda depressão, a aposentada diz que é preciso tomar os remédios na hora certa. Eu me dou muito bem com a minha medicação, porque a medicação tem isso também. A pessoa tem que saber tomar também, sabe por quê? Porque tem gente que rejeita, já toma medicação achando que está fazendo um grande favor, ou então não toma consciente.
Porque eu acho que até para tomar um remédio, a gente tem que tomar ele consciente. Eu estou tomando esse remédio, ele é bom para mim e ele vai me ajudar. Maria de Lourdes mora com a única filha, Ludmila, de 23 anos, que acaba de se formar em ciência política e já se prepara para prestar concurso público. Para ela, o momento mais difícil em relação à convivência com a mãe foi lidar por 2 meses com o distúrbio bipolar sem saber do que se tratava. Minha mãe dormia o dia inteiro e depois dessa crise de 2 meses de depressão veio a crise de euforia. Então foi uma coisa atrás da outra e a gente não sabia a raiz do problema, basicamente. Até que no ano seguinte ela teve o diagnóstico. Eu acho que eu fiquei um pouco aliviada porque ela sempre demonstrou que tudo iria ficar bem, que ela ia se esforçar, que ela queria o bem para nós duas, que ela ia tomar remédio, que ela ia se cuidar, né? Então foi um processo de aprendizado, eu acho, para as duas. Eu tive que lidar com os meus sentimentos, assim, porque de repente sua mãe está de um jeito, de repente ela está de outro, né? A primeira vez é um choque mesmo. Nos distúrbios de euforias, a personalidade dela mudou. E como é que é hoje, depois do diagnóstico? Então, hoje foi como ela falou, ela tem crises esporádicas, assim. Acontece uma vez por ano. Ela ficou estressada, ficou chateada com alguma coisa, aí desencadeia uma crise. E como é que é hoje a relação de vocês? É bem próxima, né? É, bem próxima. Tipo, só mãe e filha a vida inteira sempre foi muito próxima. Não posso negar que, sendo filha única, às vezes eu acho que eu sou cobrada muito, tipo, ela cobra muito a minha presença, se eu saio demais, você está me deixando sozinha, a gente tem que sempre ir ao cinema juntas, fazer coisas juntas, né? Mas é o mínimo que eu posso fazer, ela, minha mãe, sempre me deu tudo, todo carinho, apoio, sempre foi uma relação muito especial. Então é mais do que apoio, é doação também. É amor, acho que sim. Hoje, existem centros de atendimento à saúde mental que oferecem, além do diagnóstico, tratamento e medicamentos indicados para o controle das crises de pacientes com transtorno bipolar. No Brasil, cerca de 1.600 unidades do CAPS, Centros de Atenção Psicossocial, oferecem atendimento ambulatorial gratuito. O serviço garante, além da medicação, apoio psiquiátrico, participação em oficinas terapêuticas e atividades de lazer e cultura. Para buscar ajuda ao CAPS, o interessado tem que ter apenas a iniciativa para chegar até o local. Não é necessária indicação médica. Após o acolhimento, o paciente passa por 3 avaliações, a psiquiátrica, a psicológica e pelo serviço social. Após essas 3 avaliações, a gente tenta fechar pelo menos uma hipótese diagnóstica. Mas, assim, muitos casos que nós estamos recebendo, principalmente agora, são de primeiro surto. Ou psicose, ou esquizofrenia, ou transtorno bipolar, ou depressões. O papel do CAPS é principalmente a reabilitação social e a prevenção das crises agudas dos pacientes, reforça o gerente da Unidade 2 do Paranoá, no Distrito Federal. Quanto menos crises o paciente tiver, mais possibilidade de reinserção social e de retomar essa autonomia, essa vida dele, que ele tem ao redor dele fora a doença, melhor, né? É como se fosse uma quebra do funcionamento manicomial que buscava o paciente, isolava o paciente estava melhor e voltava. A visão do CAPS é uma visão de serviço substitutivo à internação e até de uma maneira de você prevenir uma crise, prevenir uma situação em que a internação é necessária. O Dr. Pedro Delgado, do Ministério da Saúde, ressalta que o CAPS tem que oferecer uma assistência de porta aberta, de tal forma que a pessoa utilize o serviço sem receio de ficar internada. Esse programa terapêutico pode incluir ou não medicação. A maioria dos casos inclui medicação e o paciente recebe a medicação no próprio CAPS ou em algum posto de distribuição ligado ao SUS daquele município. A medicação é fornecida ao paciente.
O paciente entra em programas de psicoterapia, grupos de psicoterapia, e também entra em programas de oficina, de geração de renda. Se fazem grupos familiares, se fazem atividades de lazer, de cultura, etc. Então, cada paciente tem um programa diferente, que nós chamamos de projeto terapêutico individual. Dependendo do quadro, da gravidade do quadro, esse acompanhamento tem que ser quase que diário. Então, tem pacientes aqui que vêm todos os dias. De acordo com a avaliação do gerente do CAPS, o maior obstáculo ao tratamento do paciente é o desinteresse da família. Essa é a maior dificuldade que nós temos, até porque nós estamos vindo de uma mudança de paradigma, onde pegava-se o doente mental, se isolava, a família ia lá, visitava ele uma vez no mês, ou visitava aos domingos. E ainda existe esse comportamento assim de, eu vou deixar ele aí, vou para o trabalho, mais tarde eu venho buscar. Ou então, vai lá para o CAPS, passa o dia lá, vai lá, fica lá. Não fica em casa não, que em casa você dá trabalho. E no próximo bloco, nós vamos mostrar outras opções de atendimento público para o tratamento do transtorno bipolar.